Sejam muito bem-vindos ao Faísca Podcast. Eu sou Henrique Rocha e hoje eu estou com Anderson Rezende, pastor, professor, filosofia, vê se eu erro, filosofia, história e sociologia. Teologia em primeiro lugar e depois essas outras áreas. Teologia, pastor, professor de teologia. Anderson, te agradeço por você ter topado trocar essa ideia, bater esse papo. Muito bom estar com você. Como é que tá a vida, Anderson? Rapaz, agitada, né? Agitada, graças a Deus, bem envolvido com as coisas do reino do Senhor, né? Com a obra de Deus. Além de pastorear a igreja local, tenho ainda minhas funções como professor, né? E Deus tem dado graça, tem sido assim um momento muito bom na minha vida, um momento assim muito produtivo que eu tô vivendo, né? Claro, com os desafios enormes aí, mas tá sendo uma boa fase. Se não tem desafio... Se não tem desafio, você não tem inspiração para realizar, você não tem ânimo para avançar. Eu ia te fazer essa pergunta, eu vou fazer acho que depois, sobre essa questão do desafio, porque, não sei se tu já leu... Acho que é Viktor Frankl. Sim. Eu pensei nele antes da gente. Da vida. Antes da gente iniciar a gravação, eu lembrei dele. Até te perguntar sobre essa questão. Mas deixa eu te perguntar para depois. Sim, pode ser. Perguntar sem depois. Problema, sem problema. Porque eu quero aproveitar que tu é teologia, história, filosofia e sociologia. Pô, não é toda hora, não. A gente vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando. Sim, perfeito. Cara, o que tu pensa sobre a verdade, assim? A verdade. Porque desde os caras lá atrás, lá, os sofistas lá, até o algoritmo que a gente tem agora, né, que vai direcionando a gente para algumas situações, algumas verdades. Vale a pena a gente discordar de alguém ou a gente aceitar as coisas? Como é que tu entende essa questão da verdade? Olha, a busca pela verdade, a compreensão pela verdade, ela é antiga na história da humanidade, né? Se a gente for lá para a Grécia Antiga, nós vamos ter lá filósofos como Sócrates, principalmente o Sócrates, né, que vai tratar sobre a questão da verdade, né? Era uma das grandes perguntas da filosofia antiga tentar entender o que é a verdade. Tanto é que naquele relato bíblico de Jesus diante lá do Pilatos, se eu não me engano, né? Que quando ele é perguntado sobre o que é a verdade, né? Aí aquela pergunta reproduz o que era a mentalidade filosófica daqueles dias. Bem, eu vou falar da minha perspectiva pessoal, Sim. A questão da verdade. Eu acho que a verdade está na compreensão da revelação de Deus. Eu creio num Deus que se revelou. A fé cristã se baseia no fundamento de um Deus que se revelou. E a verdade de Deus está naquilo que ele revela de si. Bem, isso é o conceito bíblico teológico sobre a verdade. Agora, se a gente for para a experiência humana do cotidiano, as indagações sobre o que é a verdade, nós vamos ter lá a visão relativista das coisas, nós vamos ter a visão absoluta das coisas. Eu parto de um conceito pessoal, de uma perspectiva minha de vida de existência. A verdade está no Deus que se revela. O Deus que se revelou no palco da história, né, por meio do testemunho das Escrituras Sagradas e na pessoa de Jesus. Claro, isto é minha convicção, meu entendimento sobre o que é a verdade. Mas se nós formos debater a realidade dos conceitos sobre a verdade, nós vamos cair em debates muitas vezes polarizados. Sim. Nós vamos cair numa visão relativista das coisas para alguns. Por que você acha que tem gente, sobre essa questão do relativismo, tem gente que... Tu acha que é limitação? A pessoa fala, cada um tem sua verdade e cada um segue a sua. Então, isso vem também lá da Grécia Antiga, né? Por exemplo, tem um filósofo da Grécia Antiga que é o Protágoras de Abdera. O Protágoras de Abdera, ele era um filósofo, um filósofo sofista, um pré-socrático, né? Da escola sofista. Os sofistas, eles eram, digamos assim, eles eram vistos de um modo muito, muito ruim por Sócrates, porque Sócrates entendia que a verdade ela é única e absoluta. Os sofistas, eles não tinham compromisso com a verdade. Então, foi Protágoras de Abdera o primeiro a dizer o seguinte, olha, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são. O ser humano, ele é a medida de tudo. Então, o Protágoras de Abdera, ele vai colocar o ser humano como o definidor do que é a verdade. Então, o relativismo sobre a verdade vem daí. Vem da Grécia Antiga, lá de Protágoras de Abdera, que vai pontuar a coisa dessa forma. O homem é a medida de todas as coisas. E por que Sócrates tinha
uma certa repugnância dos sofistas, porque Sócrates entendia que a verdade é absoluta. E ele procurava levar as pessoas ao conhecimento absoluto da verdade. Ele não tinha a concepção de que a verdade ela é relativa. Foram os sofistas, a partir de Protágoras de Abdera, que vai gerar esse conceito da verdade relativizada, entendeu? Então, esse conceito contemporâneo nosso hoje, em que cada um cria a sua verdade, e a verdade é aquilo que, para mim, é a maneira como eu interpreto a vida e a realidade, vem lá de trás, né? Se a gente for estudar um pouquinho a história do mundo ocidental, da Grécia Antiga, da influência filosófica, vem de lá. Mas o Platão falava que a verdade tinha que ser comprovada? Não havia esse conceito de comprovação em Platão, não. E muito menos também em Sócrates. Porque Sócrates partia da seguinte ideia: a verdade ela é uma realidade absoluta. Então qual era a vocação, qual era a proposta de Sócrates? Levar as pessoas a compreender a verdade, estimulando elas a pensar e refletir e chegar à conclusão que ele tinha chegado. Só sei que nada sei. Então, se eu sei que nada sei, então isso me motiva a procurar conhecer. E conhecer a verdade. Não havia o conceito na mentalidade filosófica grega no passado, não havia esse conceito da verdade revelada, como eu coloquei agora aqui para vocês. Esse é o aspecto mais religioso da fé, né? Então, essa mentalidade que nós temos hoje de relativismo sobre a verdade, ela é um grande problema. Por que ela é um grande problema? Porque cada um cria a sua própria verdade. E cada um vive a partir daquilo que estabelece como fundamento para a própria existência. Então a gente vive hoje numa sociedade em que nós temos múltiplas verdades. E qual que é o problema quando você tem múltiplas verdades? Quando você tem múltiplas verdades, você não tem definição de nada. Exatamente. Entendeu? E aí, se a gente vai lá para a Grécia Antiga e principalmente para o grande Sócrates, Sócrates entendia, a verdade não pode ser relativa. A verdade ela é absoluta. Às vezes parece que a gente tá vivendo naquele filme Matrix, cara. Perfeitamente. Porque são verdades, assim, são coisas paralelas que vão acontecendo ao nosso redor, que eu fico, assim, a percepção de mundo para algumas pessoas é muito diferente para outras pessoas. Sim, a gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade muito pluralista, uma sociedade relativista, uma sociedade onde você relativiza a verdade, você cria múltiplas verdades. Então, uma sociedade plural, pluralista. E o problema de relativismo sobre a verdade, porque se você entende que a realidade, e aí tem um conceito interessante. O que é a verdade? É aquilo que corresponde à realidade. Verdade é aquilo que corresponde à realidade. Essa é uma boa definição. Sim, por exemplo, este copo é um copo de vidro. Bem, a realidade deste copo é a sua composição material, ele é de vidro. Então, verdade, num conceito filosófico, é aquilo que se adequa à realidade. Agora, eu posso dizer, esse vidro é de... Não, esse copo é de plástico. Não, ele é de vidro. Não, ele é de plástico. Eu acho que ele é de plástico. Eu acho que ele é de plástico. Não, mas ele é de vidro. Não interessa. Não interessa o que você está dizendo que ele é, na realidade. Para mim, ele é de plástico. Eu relativizei a verdade, eu relativizei a realidade. Então, verdade é aquilo que corresponde à realidade. E lá, citando os filósofos do passado, principalmente o Sócrates, se entendia que a verdade é aquilo que corresponde à realidade. Quando eu parto da ideia que a verdade é aquilo que eu concebo em mim mesmo, eu estou relativizando a realidade. Então, às vezes eu percebo que a gente está numa esquizofrenia social. Sim. Porque o esquizofrênico faz isso, né? Uhum. Tem a realidade dele paralela, tem a vida dele, ele entende aquilo ali como uma realidade. Perfeitamente. Tudo ao redor dele tá vivendo, a pessoa tá vivendo normal. Só que o esquizofrênico, não, aquilo ali, eu tô ouvindo a pessoa falando, Aí eu percebo a sociedade exatamente, só que fora. Qual a definição que tu botou? A realidade. A verdade corresponde à realidade. Fora da realidade. Perfeitamente. Porque daí a pessoa ela vai criar a sua verdade particular, muitas vezes se contrapondo à realidade que está posta ali para ela, ela não quer aceitar a realidade, porque ela quer viver a verdade que ela criou para ela. Mas você não acha que isso aí é proposital também, não? Para a sociedade ficar assim, não, cara? Ou a sociedade foi indo? Eu acho que não é que é uma questão. Como é que fala? Uma questão que foi definida.
Eu acho que são ideias que foram vindo lá do passado e que foram fazendo essa construção, como o caso do Protágoras de Abdera. Mas a sociedade era muito assim, do jeito que é hoje? Então, quando a filosofia nasce na Grécia Antiga, ela nasce na compreensão da realidade. O primeiro movimento filosófico foi um movimento cosmológico. Os primeiros filósofos eles queriam entender o cosmos, o universo. Então eles estão indagando sobre o universo, o arquê, a origem do universo, o que está na origem de tudo. Então essa indagação sobre a realidade do universo foi a força motivadora do início da filosofia. E aí qual que é a vocação dela? É de perguntar sobre a realidade. Mas quando chega em Protágoras de Abdera, ou seja, na época dos sofistas, que não tinham compromisso com a verdade, a filosofia ela passa por algumas fases. Quando a gente fala da história da filosofia, você tem 4 grandes momentos. A filosofia antiga, a medieval, a moderna e a contemporânea. A filosofia antiga é dividida em três momentos. Você tem o período cosmológico, que são os filósofos pré-socráticos, que querem compreender o universo. Eles estão perguntando sobre o arquê, o princípio de tudo. Você tem o período antropológico, onde você tem aqui Sócrates, Platão, Aristóteles e os sofistas, onde o foco não é mais compreender o universo, mas o ser humano. E o outro período é o período helenístico. O período socrático vai ali do 4º século antes de Cristo até, vamos colocar aí, até o 1º século antes de Cristo. Vamos colocar nesse período aí mais ou menos. Foi o mais forte, né? Sim, e é o período em que o conceito de verdade, principalmente apresentado por Sócrates, é aquilo que corresponde à realidade. Só que os sofistas, o foco dos sofistas era o ensinar as pessoas a como apresentar seu argumento na sociedade grega para alcançar credibilidade. Então eles eram professores de retórica, eles não tinham compromisso com a verdade. O compromisso deles era o seguinte: olha, eu vou ensinar você como convencer as pessoas por meio de ideias, por meio dos seus argumentos. Independente se o argumento é verdadeiro ou falso, eu não quero saber. Eu vou te ensinar como convencer as pessoas argumentando. Eles eram professores de oratória, de retórica. Pô, que é aquele livro lá do Aristóteles, né? Que se fala sobre retórica. O nome do livro é retórica, né? Mas não é nesse sentido, não é nesse sentido, não. Esse sentido dos sofistas era o seguinte: olha, eu vou ensinar você a se dar bem na sociedade grega, porque o que fazia uma pessoa se dar bem na sociedade grega? A sua capacidade de discurso. Os gregos entendiam que qualquer pessoa podia apresentar suas ideias, porque o ser humano é um ser racional. Só que quem se destacava na sociedade grega era aquele que sabia argumentar, falar, aquele que tinha o poder de oratória. Os sofistas vão ensinar isso. E os sofistas vão dizer o seguinte: olha, e não importa o que você queira apresentar, eu vou ensinar você como apresentar sua ideia e se destacar na sociedade grega. Por isso que eles não tinham compromisso com a verdade. Eu poderia dizer: olha, esse copo é de plástico. Eu vou ensinar você, eu, professor sofista, vou ensinar você como convencer as pessoas de que este copo ele é de plástico. Tu não acha que parece muito com o que hoje a gente tem na internet, não? Porque vem de lá de trás. Porque assim, a internet tá cheia disso, né? As pessoas acabam sendo expert em várias coisas, na verdade, sem ser, pegando uma base no Google, na IA, e aí acaba vendendo uma verdade que nem elas mesmas acreditam. Cara. Então, porque que é o que a gente vive hoje mesmo, essa realidade onde cada um cria a sua própria verdade. Isso vem lá de trás. Vem lá de perpetuando. trás. Vem lá de Mas trás. em algum momento da sociedade foi diminuindo e aumentando. Sim, eu acho que quando você tem a popularização do acesso à internet e às mídias sociais, você dá voz para as pessoas, o que é muito bom, porque um dos conceitos básicos da democracia é a liberdade de expressão, e isso a internet, as mídias sociais possibilitaram. Só que nesse universo onde todo mundo pode apresentar sua ideia, sua visão de mundo, sua perspectiva, tem aqueles que, não querendo apresentar a realidade, mas querendo apresentar a sua ideia sobre aquilo que eles percebem da realidade, acabam criando as suas verdades, e o mundo da internet está aí tomado por isso hoje. O senso crítico não veio junto com essa onda, né? É aí que tá, esse que é o ponto. O senso crítico é importante para essa galera para poder conseguir ver a realidade das coisas. Num ambiente de muitas vozes falando, se você não tem um senso crítico, quem vai lhe convencer? Quem tiver o poder de argumentar e convencer você de uma ideia, ainda que seja absurda. Se você não tem senso crítico, você vai ser engolido por quem sabe como convencer você de ideias
que muitas vezes são falsas ou até distantes da realidade. Me lembra até Tiago falando sobre a língua, né? Sobre que pode ser um leme para poder direcionar a vida. Perfeitamente. E você pode fazer assim, você pode ser desastroso para a vida de outras pessoas através do que você fala. É o que acontece hoje. Então, por exemplo, nós temos um dilema hoje. O dilema não é a gente cercear a liberdade de expressão das pessoas por meio da internet ou das mídias sociais. O desafio hoje é despertar um senso crítico na sociedade para, diante das múltiplas verdades que são apresentadas, as pessoas terem o senso crítico para perguntar: isso que é apresentado corresponde com a realidade? Agora vem a outra pergunta: o que é a realidade? Esse que é o ponto. É aí que entra o conceito de Matrix. Pois é, mas aí, antes do Matrix, tem a questão, você me fez lembrar aqui de político. Sim. Porque o político fala, não é a realidade, mas ele fala uma verdade e o povo acredita. Acredita, porque numa sociedade onde o senso crítico não é estimulado, onde as pessoas são cada vez mais alienadas da compreensão crítica das coisas em função das distrações e do entretenimento, qualquer um que tem o poder do discurso, do convencimento, apresentando a sua verdade particular, vai convencer. Eu sou cético, né? Sou muito cético sobre algumas coisas. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque se você for perceber essa questão do ceticismo, o cara tá falando ali, você tá vendo que o discurso é bonito, tá tudo... É porque igual na época do coach, lembra na época do coach? Eu não sei se você caiu no conto também. Não. Mas eu até fiz um curso de coach na época, mas com a ideia de aplicar na minha empresa, tal. Eu também fiz. Só que aí é legal, porque as ferramentas são boas. Sem dúvida. Mas eu via uma galera falando assim, vou mudar o mundo, vou transformar o mundo. A pessoa não sabia falar direito, não tinha esses argumentos e tal. Justamente. Aí eu falei, cara, a pessoa não tem as qualificações para mudar a cabeça do outro. Perfeitamente. E tá achando que essa ferramenta vai ser. Mas assim, a ideia, eu acho, Anderson, que tão importante quanto essa questão desse poder da retórica e tal, é o senso crítico, cara. Sim. A gente acaba caindo nessa questão do senso crítico, porque em todas as áreas, tá? Sim. Inclusive nessa área religiosa. Totalmente. Então a gente precisa, eu acho que fomentar, e eu sempre que eu tenho a oportunidade de conversar isso com meus filhos, com alguém, sei lá, que de repente não parou para pensar nisso, é fomentar sobre essa questão da importância dele alinhar, fazer com que aquele senso crítico, pesquisar, procurar essa verdade, ver essa questão da realidade, isso se de aí. fato está acontecendo. Porque eu percebo, hoje vou dar um exemplo muito, muito bobo, assim, que você já deve ter ouvido falar e que a galera também... o cara que acha que é um gato. Lá fora da realidade. E o pior, que assim, parece ser bobo, né, cara? O pior, que assim, tu vai vendo a construção disso na família. O cara já teve filho, o cara teve a esposa, aí separou da esposa, o cara acha que é um bicho, acha que é outra coisa. As pessoas que estão ao redor estão alimentando aquilo ali como se fosse uma... E não foi caracterizado, diagnosticado como doença ou esquizofrenia, nada. Só que isso é um ponto muito bobo. Assim, bobo pra mim. Que eu entendo que o homem não é um gato. Sim. Mas eu percebo que isso pega uma escala de uma proporção que eu falei agora, que isso pode ir para uma religião, isso pode ir para a política, isso pode ir para a sociedade de maneira geral, como a gente está vendo aí, você usou esse termo pluralidade, e eu entendo muito bem sobre essa questão da pluralidade, só que o pessoal pega esse termo, utiliza como uma outra coisa, para que as pessoas aceitem aquela realidade, aquela verdade que não está embasada em realidade, perfeitamente. Cara. Aí eu te pergunto, dentro daquilo que você entende, né, do teu conhecimento, o que fazer numa situação dessa? Então, rapaz, essa é a grande pergunta, porque a gente vive hoje num contexto de uma sociedade que, de fato, não está mais presa à compreensão da realidade em si, porque é uma sociedade que já foi dominada por essa visão pluralista da realidade, das verdades particulares. Cara, como fazer isso? Como mudar isso na sociedade? O caminho mesmo é estimular as pessoas a avalie as verdades que você tem ouvido. Critique essas verdades. Passe elas pelo crivo da análise. Ou seja, estimular as pessoas a um senso crítico. Acho que é isso aí. A palavra-chave é
Como que você vai gerar uma sociedade para não ser engolida por múltiplas verdades que relativizam a realidade e que não dão uma direção para as pessoas? Porque quando você tem um contexto de uma sociedade de pluralismo como a nossa, pluralismo em termos de conceitos de verdade, você não tem definições, você tem uma sociedade indefinida. Você vai ter, como é que fala? Você vai ter pessoas abraçando conceitos e ideias que lhes são convenientes. E é muito fragmentado que fica. Isso aí, fragmentado. A palavra-chave é essa. É muita fragmentação. Como reverter isso? É difícil, mas acho que um caminho é você, de fato, trabalhar na formação dos indivíduos num processo educacional de senso crítico. E processo educacional de senso crítico não é um processo essencialmente acadêmico, porque você pode ter um ambiente acadêmico de relativismo da verdade. Purinho. Entendeu? Esse processo educacional é a formação de um indivíduo que pensa, que para analisar aquilo que lhe é apresentado, que é estimulado, aquilo que Sócrates fazia. Sócrates ele ia para as praças públicas e estimulava as pessoas a pensar. Ele usava da maiêutica, ele usava das indagações para levar as pessoas a compreender as coisas, a perguntar. Levar as pessoas a ter o senso crítico mesmo. Acho que isso você começa a reverter um quadro onde múltiplas verdades são apresentadas, onde esse pluralismo vai gerando essas indefinições. Se você tem indivíduos de senso crítico, eles vão saber se posicionar e vão procurar a verdade. Onde está a verdade? Volta ao conceito de Sócrates. A verdade, ela é absoluta. A verdade, ela não é múltipla. A verdade, ela não é relativizada. A verdade é algo que o ser humano precisa chegar. Então, é desenvolver senso crítico, que era a proposta lá do passado de Sócrates. Ele queria levar as pessoas à compreensão da verdade, indagando sobre a realidade. Então, acho que o caminho é esse. Porque você tem hoje, na sociedade, segmentos que tentam fazer prevalecer a sua própria verdade por meio do convencimento, da argumentação, das distrações, da alienação em alguns contextos. E você vai ter uma parcela de uma sociedade que não quer pensar e refletir. Ela abraça um pacote ideológico, um pacote que lhe foi apresentado de ideias, a pessoa se fecha nisso e pronto, não quer mais dialogar. Não quer... Eu tenho você falando sobre isso, eu tenho a percepção que para um nicho da sociedade, quanto maior o caos, melhor. Uhum. Porque com o caos o pessoal pode vender aquela, né? A salvação, eu vendo a salvação e tal. Então, sejam assim mesmo, não é importante o senso crítico. Aí você falou da questão educacional, eu entendo. A gente pode partir lá da família nuclear, lá, Sim, com os filhos, com aqueles que estão próximos, você falar. Agora, essa questão também do senso crítico na educação formal, na educação básica também não é interessante para muita gente na sociedade, para uns nichos da sociedade. Porque se você formar pessoas que pensam, que perguntam o porquê, você vai ser indagado a responder coisas que você não tem a resposta. Pois é. Aí, vou te dar um exemplo. Vou voltar a Sócrates de novo. Sócrates foi condenado à morte, bebendo cicuta, veneno. E por que ele foi condenado à morte? Porque ele tinha uma acusação sobre ele. Tinha duas acusações. Ele foi acusado como um ateu. Por que foi acusado como ateu? Porque ele acreditava que Deus é um só. E a sociedade grega entendia que não, são múltiplos os deuses. Ele acreditava que Deus é um só. E outra coisa que ele foi condenado, uma outra razão por que ele foi condenado à morte, porque ele era chamado o pervertor da juventude, porque ele fazia os jovens pensar e refletir, questionar sobre a realidade. E os que detinham o poder não queriam ter indivíduos pensantes. Então ele foi só que foi visto como uma ameaça e foi condenado à morte. Cara, o que eu vejo de jovens, que eu já tô com 46, né? Então vi jovens tomando uma postura, depois de 20 anos, depois de 10 anos, 15 anos, os caras mudaram. Porque amadureceram, viram a realidade da vida, viram que aquilo que foi apresentado para eles lá no passado, de repente um Sócrates, um Platão desse da vida, e eles, não quero. E eu vejo muitos jovens hoje aceitando o discurso desses camaradas aí que vendem uma verdade mentirosa. Uhum. E assim,
quando eu falei da família nuclear, eu não sei, cara. Eu não sei se a gente já teve uma geração que já. Geração que eu digo há pouco tempo atrás, há 30, 50 anos atrás, 100 anos atrás, geração falada do Brasil, que leu o que o pessoal está lendo hoje, porque também a leitura não é tão grande hoje, Sim, né? não é. Mas eu não sei se o acesso hoje à informação, à leitura, libertaria o pessoal. Tu acha que libertaria, cara? Tu tem essa. Então, Eu já vi pessoas que trabalham com educação indo para essa vertente. Eu não tenho uma ideia ainda a esse respeito. Uma coisa que me preocupa hoje em dia, eu vejo uma crescente, eu vou usar uma expressão aqui meio chata, mas eu vou usar essa expressão, um emburrecimento crescente da sociedade. A gente está vendo numa época onde você nunca teve tanta facilidade de acesso à informação como nos dias de hoje. E tem a pesquisa que fala que a geração de agora é a mais burra do que a dos pais, né? Então o acesso à informação hoje, cara, é espetacular. Hoje, eu me lembro, na minha adolescência, quando a gente queria conhecer algo com mais profundidade, nós tínhamos que ir à biblioteca. E da cidade onde eu era, se a gente tinha que agendar na biblioteca, só podia ficar 1h30, e depois só voltar no outro dia que marcava. Hoje você tem acesso a qualquer informação do mundo. Até para tirar cópia era difícil, né? Perfeitamente. Qualquer informação que você quiser, você consegue de modo instantâneo. E nisso eu sou um entusiasta da internet. A internet é maravilhosa nesse aspecto, porque ela possibilita você ter informação sobre tudo. Então, nós nunca tivemos um acesso tão fácil à informação como nos dias de hoje, só que o processamento da informação, a compreensão sobre as coisas diminui cada vez mais. Então, você tem uma sociedade cada vez mais emburrecida, uma sociedade que quer as coisas de um modo muito prático, rápido, instantâneo, de pouca reflexão. Acho que o problema está aí. Uma sociedade que pouco reflete. É uma sociedade que quer uma resolução instantânea de tudo. E se ela quer uma resolução instantânea de tudo, ela não vai se dar ao trabalho de procurar entender. Ela não quer entender. Ela quer praticidade. Então, isso para mim é o nosso grande problema hoje. Só que essa luta, ela sim, quando eu chamo de luta, é desfavorável, né? Porque, por exemplo, para você prender alguém hoje na rede social, aos 3 a 15 segundos. Uhum. A pessoa parou, viu ali. E o que prende mais as pessoas é algumas aberrações. Sim. Tanto é que na rede social, Instagram, TikTok, todas essas coisas assim, tu vê muita gente fazendo coisa que não tem sentido nenhum. Alguém parar para produzir aquela coisa. E muita gente consumindo isso. Então, assim, fica meio que injusto. Não sei se a palavra seria injusto, mas difícil você competir com essas, por exemplo. Eu também sou entusiasta da internet. Eu me amarro, gosto. Sim. Acho a ferramenta maravilhosa, cara. Maravilhoso. O pessoal critica muito a questão também, pessoal que tem a cabeça mais fechada, né? A IA para fazer algumas coisas. Não é que você vai deixar ela fazer por você. Não. Você vai fazer e vai aperfeiçoando e aprendendo. Assistente. Então, assim, essa luta contra essas big techs, por exemplo, que vai dando picos de prazer nas pessoas. Isso, carga de dopamina. E aí as pessoas vão mergulhando a cada dia mais nisso, não consegue parar para desenvolver esse senso crítico. Não, por quê? Por isso que eu acho que não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu vou dizer para você, eu fico preocupado com os próximos anos. Preocupado. Por quê? Numa sociedade onde você tem um baixo interesse por refletir, para compreender a realidade, as pessoas elas vão ficando cada vez mais alienadas, passivas e sendo iludidas pelo entretenimento rápido, barato, por carga de dopamina. Passivas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso das próprias mídias sociais, que é uma ferramenta fantástica. Só que o que ela joga no cérebro em termos de carga de prazer imediato, né, carga dopaminérgica rápida, faz com que a pessoa ela fique numa postura de passividade contemplativa e não queira estimular a sua própria racionalidade para compreender as coisas. Então, por exemplo, hoje, um aparelho desse na mão de uma criança é uma bomba. Por quê? Porque ela não tem maturidade para saber administrar isso.
e ela vai ficando ali seduzida pelas cargas pesadas de dopamina que vai sendo jogada no cérebro dela, ela vai perdendo o seu senso crítico, ela não quer parar para refletir, pensar. Claro, ela é uma criança ainda, mas o que acontece? Esse vai ser o adulto lá do futuro. Ela não tá sendo treinada para poder ser... Justamente, não tá sendo treinada para isso. Tá sendo treinada para outra coisa. Justamente. Eu recebi uma psicóloga aqui, a Mabel, e ela até falou que agora já tem até um termo para a doença, né? Essa questão da internet, monofobia. E aí eu vi um vídeo, cara, depois que uma criança ficou assim, em estado de... Justamente. Porque perdeu aquilo ali, aquela carga de dopamina não tava. Sim, sim. Aí a gente tá conversando sobre essa questão do senso crítico, por isso que eu falo, não é que eu perdi a esperança, mas assim... É um trabalho de formiguinha, cara, dentro de casa, cara. Aí, tipo assim, você falou uma coisa boa. Eu também não perdi a esperança, mas tipo assim, mas eu também não posso negar a realidade. Não dá pra negar a realidade. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu faço não só como pastor e como educador. Eu procuro levar as pessoas a pensar. Então, é o trabalho de formiguinha. Não sou eu que vou mudar o mundo. Mas se eu puder, as pessoas que estão no meu ciclo de influência, eu poderia estimular nelas o pensar, o refletir, eu vou fazer isso, que é o que eu faço na minha prática pastoral, como alguém que prega a palavra, que ensina a palavra, de levar as pessoas a entender sua fé, e é o que eu procuro fazer como educador, eu procuro estimular as pessoas a pensar. É o trabalho de formiguinha mesmo, entendeu? Porque você luta contra algo gigantesco, que tem como proposta manter a sociedade alienada. E na alienação da sociedade, cai naquele texto que Paulo diz aos Efésios, né? Não vivam mais como vivem os gentios, os ímpios, né? Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, na mentalidade fútil, inútil. A gente luta contra uma coisa gigantesca que quer de fato deixar as pessoas alienadas e passivas para serem dominadas e controladas. É o que acontece hoje. Então, eu decidi, Anderson, ver na minha vida de que maneira? Eu quero compreender a realidade a partir do conhecimento que venho construindo, a partir da minha experiência com Deus, e eu quero, a partir do meu círculo de vivência, influenciar pessoas. É um trabalho de formiguinha. E aí você mencionou só que é a questão do trabalho, né, do pastor, de ser pastor, porque estava pensando, se a mentira te faz feliz, por que você vai em busca da verdade que vai te destruir? Então tem muita gente que hoje vive uma vida de mentira porque sabe que quando lembra da verdade, aquela verdade não vai ter um gosto bom a princípio. A princípio. Sim, sim. A princípio, porque a verdade bem vivida, a pessoa consegue ter uma libertação. Aí, por que eu mencionei pastor, né? Porque o pastor, ele normalmente ele prega uma palavra da verdade, Sim. que liberta a pessoa. Sim, sim. E quando você vê uma pessoa que vivia uma mentira e ela dá um testemunho, por exemplo, daquilo que aconteceu na vida dela de transformação, você vê que ela começa a viver uma verdade. Só que é muito doido, mano, porque a verdade pra ela ali, tem um montão de gente que não vive aquela realidade e diz que é mentira. Perfeitamente. Só que aí é um outro embate, né? Aí você envolve uma questão espiritual. Você envolve algo que, para quem tem a fé em Deus, entende que tem um entorno ali espiritual, e tudo bem. Eu não sou daqueles que eu vivo uma fé e quero que as outras pessoas vivam essa fé engolindo goela abaixo. Eu acho que não é por aí. Sim. Mas sobre essa questão de não buscar essa verdade, ao longo da tua vida, tu já percebeu alguém que lutava, sabia da verdade? E eu digo, quando eu falo verdade, eu não falo só da verdade teológica ou verdade de fé. Você já percebeu, assim, em alguém, porque eu já vi isso em pessoas, que a pessoa não estava querendo mudar ou viver uma verdade, ou viver uma realidade de vida, porque aquilo ali seria algo que mexeria na vida dela? Sim, porque ela quer aquilo que é cômodo segundo a concepção dela. E aí ela acaba traindo-se a si mesmo. Por quê? Porque ela sabe da verdade, ela sabe da realidade,
Só que ela percebe, mas essa realidade, ela não atende às expectativas que eu particularmente tenho. Então eu prefiro viver uma construção fantasiosa que me é cômoda. Vive numa máscara, né? Numa Uma máscara, armadura. né? Aí você tinha citado no começo do nosso papo aqui a questão do filme Matrix, que é um filmaço, né? Porque ele apresenta de um modo muito interessante esse debate sobre a verdade. Tem uma cena no primeiro filme, que é quando aquele camarada que traiu lá o Morfeu e a galera, né? Esqueci o nome dele. Que ele faz um acordo lá com o pessoal da Matrix. Aí ele tá comendo uma sobremesa. Aí ele pega assim a colher com a sobremesa e ele fala assim: eu sei que essa aqui não é a verdade. Eu sei que essa sobremesa não existe. Doido isso, hein? Aí ele põe na boca e fala, mas aí ele fala assim: a ignorância é uma benção. Doido isso, Muito doido. Por quê? A ignorância sobre a verdade, ela é cômoda ao indivíduo que quer viver dentro de uma fantasia que ele cria para si, mas que não tem a ver com a realidade. Tanto é que o fim desse cara no filme é terrível, ele acaba morrendo lá, né, no filme. Então acho que as pessoas vivem dessa forma. E trazendo para a experiência cristã, o que é a experiência cristã? É apresentar a verdade do Deus que se revelou, conforme nós vemos na Escritura. Quando Paulo fala anunciar todo o conselho de Deus, é apresentar toda a verdade de Deus. O Evangelho traz a verdade. Agora, a verdade do Evangelho, ele anda na contramão da cultura desse mundo. Ele anda na contramão da lógica vigente. Então, numa sociedade pluralista, relativista, de verdades particulares que as pessoas criam para si, quando a gente apresenta a verdade revelada do Evangelho, vai bater de frente com as verdades particulares de cada um. E aí a pessoa vai ter que fazer uma escolha. Vai ter que fazer uma escolha. Aí eu vou dar um exemplo bíblico, quando Jesus ele fala não só aos seus discípulos, mas com as pessoas que estavam próximas a ele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que ele estava dizendo? Olha, vocês estão próximos a mim. Agora, caminhar comigo, caminhar na realidade comigo, requer algumas coisas. Requer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Ou seja, a chamada da verdade do Evangelho é uma chamada de renunciar às pseudo-verdades que a gente vê no mundo. Mas o pessoal não quer. Não quer. Porque essa verdade apresentada é a que dói. Justamente. Essa verdade que você mencionou de Jesus é a verdade que dói nas pessoas, de renunciar, de viver. Então, assim, as pessoas elas não querem. Aí me leva até aquela coisa que a gente estava falando antes sobre o sentido da vida. Que eu até falei do Viktor Frankl. Né? Eu li esse livro há muito tempo e aí ele vai falar, ele fala sobre, acho que primeiro ele fala do sentido da vida, depois ele apresenta lá a terapia, acho que é logoterapia. Logoterapia, né? Eu sempre falei logoterapia, mas logoterapia é outra coisa, é logoterapia. Só que assim, quando ele vai apresentar essa questão do sentido da vida, ele não vai apresentar para a pessoa buscar como. Não. Ele vai apresentar um porquê. Isso aí. Só que aí que tá, né? Eu tô aproveitando você, porque você é filósofo, historiador, tudo. Como é que você busca um porquê no sentido da vida sem uma realidade? Né? Sem uma base da realidade. Porque você vive uma verdade. Será que você também inventa um porquê também? Então, aí a sua pergunta é boa, né? Porque, vamos lá, se a gente pegar o caso do Viktor Frankl, né? Ele foi alguém que viveu a experiência, né, terrível lá do nazismo, né? Ficou lá no campo de concentração, perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu a filha. Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial e ele é liberto juntamente com os outros judeus, ele faz uma análise sobre o que explicava algumas pessoas que passaram por situações tão difíceis no campo de concentração sobreviver. Ele percebeu pessoas que tinham um sentido para viver, um propósito. O ser humano, ele é um ser vazio de propósito e de significado. E quando o ser humano ele não tem um propósito para a vida, um sentido para a existência, ele vai vivendo a sua existência a partir daquilo que
ele tenta de alguma forma suprir esse vazio existencial. O ser humano, ele precisa de significado e sentido. Se ele não tem significado e sentido, se ele não tem um propósito para viver, ele sente que está sempre faltando algo em si. Eu acho que esse é um problema sério dos nossos dias também. Sempre foi na história da humanidade, mas hoje em dia acho que está mais ampliado isso, amplificou-se mais. Pessoas sem propósito e significado para a vida. Só que às vezes as pessoas, e aí eu vou fazer aqui um paralelo, porque apesar de lecionar na área de história, sociologia e filosofia, mas o que me rege essencialmente é a minha experiência cristã, minha vida com Deus, né? É a experiência particular minha com Deus. O que acontece? Quando a pessoa ela cria para si um propósito para viver, ela encontra motivação existencial. Agora, a grande questão toda é, o propósito da vida para a qual ela criou, ela estabeleceu, é de fato o propósito essencial da humanidade? Porque eu posso criar como propósito para minha vida o seguinte, olha, meu propósito de vida é cuidar da minha família. Beleza, é um propósito digno. Propósito da minha vida é cuidar da minha família. É um propósito digno, correto, fantástico, maravilhoso, que nos deixa plenos quando estamos cuidando da família. Mas e quando a família passar? E se perder a família no meio do caminho? E se eu perder a família? Eu perdi o meu propósito? Será que o propósito do ser humano, o propósito da vida humana, são essas questões que são importantes da vivência diária, ou será que existe algo maior? Essa é a grande pergunta, né? Mas voltando à questão do Viktor Frankl, o que ele apresenta no livro dele é a seguinte ideia, né? Quando você tem um sentido para viver, isso lhe dá motivação existencial. E eu acho que as pessoas têm que realmente procurar um sentido para a existência. Só que a minha fala aqui é a seguinte, existe um sentido que está acima dos sentidos da vida. Há um sentido maior, há um propósito maior. E aí eu tenho que citar, né, a revelação bíblica. Nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Quando o ser humano ele encontra sua vida em Deus, ele encontra o propósito acima dos outros propósitos, o propósito maior, né? Isso me faz lembrar quando Paulo ele fala lá com os líderes lá que ele tinha formado em Mileto, né? Atos 20:24. Em nada tem a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da glória de Deus. O que regia a vida de Paulo era a sua experiência profunda em Deus. Isso era o seu sentido pleno de existência e de vida. E ele vivia em função dessa experiência que ele teve com Deus, desse propósito maior que o chamou. Ele vai dizer isso numa das suas cartas. Então, qual que é o meu ponto aqui? Nós, como indivíduos, precisamos ter sentido e propósito para viver. Seja eles quais forem, seja ele, olha, o meu propósito é ser uma pessoa digna de caráter, de que cumpre sua palavra, que cuida da família. Esses propósitos são fundamentais, mas existe algo maior. Tem gente que tem tudo, gente que tem tudo, tem gente que... Mas ainda percebe que está faltando alguma coisa. Pois é. Tem um vazio... Não sei se posso usar o termo existencial. Tem um vazio dentro que não consegue entender. Aí nós temos que citar o Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, lá. Ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, de modo que o nosso coração só encontra paz em ti. Santo Agostinho, século V depois de Cristo, né? É dele essa célebre frase, Deus, o Senhor nos criou para ti mesmo. O nosso coração só encontra paz e plenitude em ti. Então, acho que o propósito maior da vida humana, da existência humana, está em Deus. E aí falo como um cristão, a partir da fé que tenho. Não desconsidero os outros propósitos que as pessoas estabelecem para o seu viver, por mais dignos que sejam, mas não é o propósito essencial. Porque a partir do princípio que você é uma criação, né? E o Criador, ele tem um propósito para a tua vida. Agora, quem não crê nisso tem os seus propósitos, né? Sim. De vida, vai levando. Sim. E tudo bem, é o que eu quero dizer. Tudo bem assim. A gente aceita, a gente entende. Se experimentar esse propósito maior, vai entender que é algo realmente completo, né?
Não falta nada, Pois né? é, aí eu vou citar para você um filósofo do século XIX, que é o Arthur Schopenhauer. O Arthur Schopenhauer, que é um camarada que vai ter influência direta depois em alguns outros filósofos do século XIX e XX também. O Schopenhauer dizia que nós somos seres querentes. O ser humano é um ser que ele sempre quer algo. E quando ele consegue este algo, passa um tempo, ele não está mais satisfeito, ele quer uma outra coisa. O ser humano é um ser de desejo, ele sempre quer algo. Então ele quer uma caneca. E o desejo dele é ter uma caneca preta, bonita como essa. Depois que ele conquista, ele desfruta dela naquele momento por um período, mas depois ele já quer uma outra coisa, ele não se sente pleno. Então, para o Arthur Schopenhauer, o ser humano está sempre querendo alguma coisa, ele é um ser desejante. Aí o Schopenhauer vai dizer que a alma humana só descansa quando ela contempla algo maior, quando ela contempla algo que faz com que essas indagações, esses desejos, essas vontades, elas são saciadas porque ele está contemplando algo maior. Aí ele vai propor a questão da música, mas eu não vou entrar nesse viés. Qual que é o ponto? E agora eu vou falar de um modo bem pastoral. Quando uma pessoa ela tem de fato uma experiência genuína com Deus, esses anseios da alma são saciados. Porque ela conheceu alguém que preencheu totalmente o seu ser. E aí isso se torna o mote da vida dela. Ela teve uma experiência profunda com o Deus vivo e verdadeiro, e isso se tornou um divisor de águas na vida dela. Os anseios que ela tem, as vontades, essa questão dos propósitos existenciais, que ela tentou de alguma forma saciar, responder, encontram sentido nessa experiência maior que ela teve em Deus. Então, é para isso que nós, seres humanos, fomos criados. Nós só vamos encontrar significado e sentido em Deus. É como o peixe. Onde é que o peixe vive bem? Dentro do ambiente da água. O ser humano só vai conseguir ser pleno na sua experiência de um relacionamento vivo com Deus. Não uma experiência com a religião, mas uma experiência com um Deus vivo e verdadeiro. Eu acho que é esse que é o ponto. E é o contraponto daquele maluco lá que falou que Deus está morto, o Nietzsche, né? Nietzsche. Que ele falou que tinha que construir o seu próprio sentido, então, né? Mas o que o Nietzsche quis dizer não foi isso não. O Nietzsche ele usa a expressão Deus está morto, em que sentido? O Nietzsche ele vai mostrar... Não, eu digo nessa questão que ele disse que eu acho que foi ele que disse que o ser humano tinha que fabricar o seu próprio sentido. Um pouco parecido. O que ele vai dizer é o seguinte: ele falou, olha, qual foi a lógica? Ele fez uma leitura de realidade. Não foi Nietzsche que matou Deus. O que ele quis dizer foi o seguinte: olha, a sociedade evoluiu tanto, e ele é do século XIX, evoluiu tanto que ela hoje não precisa mais de Deus, porque basta ela a si mesma. Ele faz uma leitura do que estava acontecendo no século XIX. A evolução da sociedade no contexto do século XIX, com aquilo que recebeu da Revolução Industrial, com a influência do iluminismo, do racionalismo, fez com que a sociedade do século XIX chegasse numa postura de autossuficiência. Não precisamos mais de Deus. Então, Nietzsche vai dizer, Deus está morto. Ou seja... Então, ele está falando uma realidade. Sim, uma realidade. Então, quando eu achava que ele realmente queria exterminar, matou. Não. Depois que eu fui procurar saber, fui ler, eu entendi que ele estava contando uma realidade, assim como Maquiavel estava contando a realidade dos príncipes do seu tempo. Isso, a briga pelo poder, perfeitamente. A briga pelo poder. Isso. Então, assim, às vezes a gente tem um conceito sobre as coisas. Eu não sei também, eu não sou um profundo conhecedor de Nietzsche, mas eu tive essa percepção aí. Então ele faz essa leitura de realidade de que a sociedade chegou num patamar que ela não precisa mais de Deus. Por isso que ele usa a expressão Deus está morto. Ou seja, a sociedade colocou Deus, a dependência de Deus, como algo descartável. Ela não precisa mais de Deus. Então Deus morreu. Só que aí ele fala isso no século XIX. Aí vem 2 guerras mundiais que demonstram que toda aquela evolução do progresso humano terminou em tragédia. O ser humano continua sendo um ser de vazio existencial. O ser humano do século XX e do século XXI.
E há quem diga que pessoas enxertaram muitas coisas que ele disse. Sim, perfeitamente, perfeitamente. E aí criou-se esse monstro, eu não sei também, criou-se esse monstro Nietzsche, Deus está morto. Se vê uma visão negativa sobre ele. Ele faz uma leitura de realidade do seu tempo, né? Então o que acontece? A gente vive hoje numa sociedade assim, rapaz, uma sociedade de vazios existenciais. Isso explica as explosões das crises psicoemocionais. As crises psicoemocionais são resultantes de uma sociedade de falta de propósito, de significado, de sentido, de indefinições, entendeu? Então, o que eu advogo, o que eu proponho na minha experiência particular pessoal, mas também como alguém que atua na sociedade? As pessoas precisam ter uma experiência com o Deus vivo e verdadeiro. E essa experiência experimentando mal, né? Aí muita gente pergunta de onde vem o mal? Sim. Por que acontece o mal? E aí tu vai perceber que o sofrimento, algumas pessoas falam que o sofrimento é o teste da crença. Algumas pessoas falam que a fé vai aumentando ao longo, sei lá, da vida, quando você vai passando por situações. Você mencionou Paulo, por exemplo. Sim. Se você for colocar Paulo como um homem de Deus, que quem tem fé crê que ele foi, né? Você vai perceber que, pô, então peraí, se ele teve tanta fé, por que ele sofreu tanto? E esse mal, cara? O que acontece nessa sociedade? Essa sua pergunta é interessante, porque mês passado eu tava num evento, e aí um amigo estava batendo um papo, e esse amigo é um camarada que ele acredita em Deus. Só que ele falou assim pra mim: Anderson, cara, mas é difícil pra mim explicar algumas coisas. Por que tanto mal no mundo, Anderson? Ele faz essa pergunta pra mim. Mesmo sendo um cara que acredita em Deus. E aí vem o ponto que eu advogo e que tem a ver com a pergunta que você fez comigo lá no começo. Qual o ponto? Falei pra ele: então, fulano, olha só, mas Deus não criou o mundo pra ser assim. O mundo se tornou assim porque o ser humano rompeu com Deus. E foi aí o ponto que eu falei lá no começo da nossa conversa aqui. A verdade sobre Deus está naquilo que ele revela de si mesmo. E aí deixa eu tentar ilustrar isso. Como é que um ser finito pode explicar um ser infinito? Como é que um ser temporal pode explicar um ser que é eterno? Como que um ser de limitações como eu sou vai conseguir compreender o ilimitado? A única forma de eu compreender Deus é Deus se revelar a mim. Então, qual que é a base da fé cristã? O Deus que se revelou. E Deus se revela onde? Deus se revela de duas formas. Deus se revela de um modo geral, pela ordem criada. Salmo 19, 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos 1, 18. Porque do céu é revelada a lei de Deus contra toda impiedade e justiça dos homens. Aí vai dizer lá que Deus, tudo que Deus pode conhecer foi revelado. Deus se revelou de um modo geral, pela criação, mas Deus se revelou de um modo especial. Como é que Deus se revela de um modo especial? No palco da história, segundo o testemunho das Escrituras, e Deus se revela de um modo pleno em Jesus. Aí eu vou citar Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual é a imagem exata do ser de Deus. A revelação plena de Deus está em Cristo Jesus. Então Deus, ele se revela. Como é que eu vou compreender a realidade? Já que verdade é realidade, como é que eu vou compreender a realidade? Compreendendo a revelação do Deus que se revelou. E aí, conversando com esse amigo no dia e tentando explicar para ele, pois é, o mal, ele entrou no mundo porque o ser humano decidiu se afastar de Deus. E aí eu vou citar o próprio Agostinho, porque Agostinho de Hipona, ele vai dizer o seguinte, o que ele vai falar? Ele vai dizer, olha, o mal não é uma entidade, o mal não é uma entidade divina, não é uma entidade espiritual, o mal é a ausência do bem, o mal é a ausência de Deus. Então quando... Desculpe, não, eu falei do Agostinho, não. Não, é Agostinho também, mas o Tomás de Aquino também vai dizer isso, os dois. O mal é a ausência do bem. O mal
é a realidade onde Deus não está presente. Por que o mal entrou no mundo? Vamos para a revelação bíblica, Gênesis capítulo 3. O ser humano decidiu romper com Deus. O ser humano decidiu se afastar de Deus. O mal entrou aí. Então, quando as pessoas me perguntam sobre isso, e aí esse amigo falando, Leandro, eu não consigo entender por que tanta gente boa sofre com o mal, por que assassinato, bala perdida, essas coisas. Eu falei, Deus tem nada a ver com isso. Deus não criou para ser assim. Aquilo que Deus revela sobre Ele mesmo, o que Ele queria quando criou todas as coisas? Ele queria um mundo que vivesse segundo a sua vontade. Mas nós, seres humanos, decidimos romper com Deus. Qual foi o resultado? Gênesis 3, maldita é a terra por tua causa. Agora, o que o Evangelho mostra? Que em Cristo Jesus, Deus quer restaurar, Deus irá restaurar as coisas para o projeto original. Essa é a verdade da revelação. Quando a gente entende isso, as nossas indagações sobre por que há tanto mal do mundo, elas são respondidas. A gente entende por que existem as tragédias, as catástrofes. Não foi Deus quem criou para ser assim. Tem até uma teologia complicada que está surgindo no momento agora, que é a teologia do processo. Teologia do processo? É, a teologia do processo, que ela entende que Deus, ele não conhece o futuro, ele não consegue intervir sobre o futuro. Então, quando acontece a tragédia, quando acontece o mal, Deus é pego de surpresa ali, mas ele é o Deus que está presente para te consolar. Isso é um absurdo. Essa teologia, ela apresenta um Deus que não tem controle sobre a história. E essa teologia, ela tenta responder por que existe o mal. Olha, o mal existe porque Deus não consegue controlar. É um Deus limitado, então. É um Deus limitado, é um Deus limitado. Mas é um Deus que, tipo assim, um Deus que vai estar presente quando a tragédia acontecer. Olha, ele vai estar contigo aí para consolar, para confortar, só que ele mesmo não tem controle sobre o que vai acontecer na história. Isso bate de frente com a herança histórica da fé cristã. Deus está no controle de tudo. Agora, o mal que há no mundo não é Deus o culpado. O mal que há no mundo é o resultado de uma sociedade humana que rompeu com Deus. E agora, em Cristo Jesus, Deus quer restaurar todas as coisas. Eu tava pensando aqui, cara, você falando sobre Deus tem um controle de tudo. Pô, Anderson, aí eu fiquei tentando puxar aqui na memória. Tu vai lembrar. Acho que foi... Será que pode ter sido o Rousseau que falou que Deus, que nós nascemos bons? Sim. Pode ter sido ele? Sim. Aí eu pesquisando, eu fui achar, aí eu vi um contraponto lá com o Hobbes falando sobre que o ser humano é capaz de tudo e tal. Cara, é um contraponto daquilo que a palavra que você está falando, né? É um contraponto. É tentar achar totalmente uma verdade. Perfeitamente. Por exemplo, o Rousseau, o John Locke e o Thomas Hobbes são chamados filósofos contratualistas. É eles que desenvolvem a teoria do contrato social, de que a sociedade, para viver em paz e harmonia, tem que fazer um contrato social entre si. Foi por isso que eu estava pesquisando, então, exatamente. Aí o que acontece? Cada um deles, eles têm uma concepção sobre o ser humano no seu estado natural. O Hobbes vai entender o seguinte, olha, o ser humano no seu estado natural, ele é violento. O ser humano em seu estado natural, ele vai engolir o outro. Então tem que haver um poder para controlar o ser humano. Aí a questão política não vai entrar nesse aspecto. Mas que parece muito com essa questão da ausência de Deus, do pecado. Sim, não. A concepção que o Thomas Hobbes tem sobre a natureza humana é a que mais se aproxima da perspectiva bíblica. Agora, a resposta política que ele dá é uma outra história, que eu não vou entrar por aí. O Rousseau, ele vai trabalhar a ideia, e aí que tá. O Rousseau vai trabalhar a ideia de que o ser humano, ele é bom em sua essência, que é o meio que o corrompe. Mas o ser humano, em sua essência, ele é bom. Só que este ponto de vista de Jean-Jacques Rousseau, que influenciou ideólogos e intelectuais do século XIX e XX, é totalmente contrário com a verdade da revelação bíblica. Mas é por isso que muita gente vive uma verdade baseada nisso aí, se achando bom. Sim. E o que a revelação bíblica apresenta? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui tem um ponto interessante que eu quero falar sobre isso. Isso é muito interessante, cara, muito interessante. Vou aqui fazer vou usar uma linguagem agora bíblica, né? E pastoral também.
Vamos viajar um pouquinho aqui no entendimento de algumas coisas. O que deixa Deus pleno? A sua própria glória. Deus não precisa de nada e nem de ninguém para ser pleno. Deus é pleno em si mesmo. Ele é o ser autoexistente e autossuficiente. E aqui tem um ponto interessante. Qual que é o ponto? Antes de todas as coisas existirem, existia Deus. Deus não tinha um vazio existencial, não tinha uma crise de identidade. Deus era pleno em si mesmo. Tudo o que ele cria para o louvor da sua glória. Deus tem prazer em sua própria glória. Deus é pleno em si mesmo, em sua própria glória. Deus cria os seres humanos para o quê? Para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus quer compartilhar conosco a plena felicidade que ele tem nele mesmo. Onde é que está a nossa plena felicidade? Na glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória. O que o ser humano perdeu? A glória de Deus. O ser humano perdeu a glória de Deus. Ele perdeu o prazer pleno na glória do Senhor. E é por causa disso que o ser humano até hoje tem esse vazio existencial. Ele perdeu a glória. E por que ele perdeu? Porque o pecado entrou no seu coração. Quando o ser humano é reconciliado com Deus em Jesus Cristo, ele passa a viver em comunhão com Deus, desfrutando da sua presença gloriosa em si. O ser humano se torna pleno. Então esse aspecto ideológico que você colocou do Rousseau, que apresenta que o ser humano ele é bom em sua natureza e essência, bate totalmente de frente contra a verdade da revelação. O problema essencial humano é o seu vazio existencial de estar longe de Deus devido ao seu pecado. E enquanto ele não voltar a se reconciliar com Deus, este vazio da glória, ele vai tentar preencher com tantas outras coisas que não vai deixar ele pleno. É porque tem... Aí você me fez lembrar, né? Da época de seminário. Você citou Romanos 3:23, eu vou falar 6:23, que é o salário, né? Isso aí. O salário do pecado é a morte. E morte aqui não é a morte, mas é a separação de Deus. Mas aí vem, como é que diz o complemento? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, o que acontece nos nossos dias? Eu acho que o que não falta nos nossos dias é experiência religiosa. E a religião, ela tá aí para atender às demandas existenciais dos indivíduos. Sabe por que a religião nunca vai acabar? A religião nunca vai acabar. Porque o ser humano, ele é um ser essencialmente religioso. A antropologia, ela estuda isso, né? Ela tem um termo que ela usa que é o homo religiosus. O ser humano é um ser que ele tenta se religar a alguma coisa que o transcende para encontrar sentido e significado. A religião nunca vai acabar. Sempre vai existir. E religião não falta. Só que está faltando pessoas que tenham experiência não com a religião, mas com um Deus vivo e verdadeiro. Talvez seja por isso que toda hora aí aparece uma religião diferente, né? É uma tentativa desenfreada para essa conexão. Por exemplo, uma das matérias que eu gosto muito de lecionar é a filosofia da religião. Eu acho muito legal essa matéria. Por quê? Porque você começa a entender o ser humano na sua natureza essencial. O ser humano, ele tenta se conectar a alguma coisa que o transcende. E ele tenta se conectar. E isso que o transcende pode ser Deus, deuses, pode ser A, B, C. O ser humano tenta se religar. O que é a religião? É a tentativa humana de se conectar a alguma coisa que o transcende para encontrar sentido e significado para si. Quando Paulo está em Atenas e ele está andando pela cidade de Atenas, o relato bíblico de Atos 17 diz que ele começa a ficar indignado dentro de si de ver como que os atenienses estavam tentando encontrar algo que pudesse responder aos seus anseios religiosos. Aí ele é chamado para ir no Areópago. E lá no Areópago ele começa a falar com os filósofos que estão ali curiosos do que ele está falando. E ele vai dizer assim, olha, eu venho anunciar para vocês o Deus desconhecido, que vocês estão tentando encontrar como que tateando. Então o que é isso? O ser humano está tentando, de todas as formas, tateando, cego,
tentar encontrar algo que supra esse seu vazio existencial. Ele está tentando encontrar Deus. Só que enquanto ele não tem essa compreensão da verdade revelada do Evangelho, ele vai tentar de todas as formas, com filosofias, com ideologias, com práticas comportamentais, com questões materiais, financeiras, ele vai tentar preencher esse vazio existencial de alguma forma. E isso não tem um limite, né? Não A tem. gente percebe na sociedade, na história, que isso tem sempre uma teoria pairando sobre alguma coisa para se resolver essa situação, esse vazio. É isso aí. Porque o ser humano é um ser de conflitos existenciais que está tentando encontrar respostas para a sua existência. Por isso que eu falo. É o que eu defendo também. É na experiência com o Deus vivo e verdadeiro, não o Deus da religião, mas o Deus vivo e verdadeiro, revelado plenamente na pessoa de Jesus, que o ser humano vai descansar a sua alma e vai encontrar as respostas. E a gente está numa época de falar muito sobre liberdade, né? A gente está numa época e a gente vê tudo. Na política, sim, nos desejos, nas vontades, naquelas coisas que a gente estava falando lá na frente, da verdade, do pluralismo, de tudo. Liberdade. O importante é ser livre. Se a gente fosse falar de política aqui, a gente podia ter um gancho muito bom também para falar sobre essa questão, né? Mas a liberdade, de maneira filosófica, como você é o cara da filosofia, eu, na faculdade, fui estudar sobre neurociência, tive uma matéria sobre neurociência e é muito louco. A neurociência é muito, assim, é muito pancada, é muito legal. Eu acho maneiríssimo. Mas eu posso estar enganado, tá? Mas talvez você lembre ou você afina isso aí. Vai falar sobre a neurociência vai falar que nós, como seres humanos, nós temos a escolha que a gente decide antes de... Como é que é? A gente decide antes de escolher alguma coisa assim. Não, a gente decide antes de ter consciência, uma coisa assim. Que o ser humano consegue decidir algumas coisas em frações de segundos antes de ter a consciência plena daquilo. Como é que tu pensa sobre essa questão da liberdade? Porque você é um pastor. O pastor vai pregar que nós somos livres em Deus, por Jesus, certo? E essa liberdade, eu tô tentando aqui construir. E essa liberdade, porque me veio esse negócio agora, e essa liberdade, ela esbarra nesse mal que a gente, se eu não sou bom, esse mal, ele toma conta de mim. Então eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. A partir de que momento a pessoa é realmente livre? Entendi. Vamos lá. Mas eu vou responder... Tu entendeu? Sim, embolei aqui o meio de campo, mas eu acho que tu pode organizar aí. Eu vou colocar assim. Veste a camisa 10, a faixa de capitão e bota a bola no chão. Vamos colocar assim. O ser humano tem livre-arbítrio, mas não tem liberdade. Eu vou explicar de que forma. Citando o próprio texto que você colocou aí agora há pouco. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse conflito interior dentro de nós. E aí eu vou responder biblicamente, teologicamente. Nós não temos mais liberdade porque desde que nós caímos, nós nos tornamos escravos do pecado. Ponto. Mas nós temos livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho a liberdade de decidir e de escolher, mas eu não tenho liberdade de mudar a natureza que tenho. Deixa eu melhorar isso aqui, não a natureza que tenho, mas de não mudar a condição ao qual eu tenho. Em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus, temos os nossos pecados perdoados em Cristo para uma nova vida de liberdade no Senhor, pela nova natureza que temos em Cristo Jesus. E essa liberdade nossa, agora em Cristo, deve ser administrada dentro da nova natureza que temos. A pessoa convertida em Jesus Cristo, Paulo vai dizer o seguinte, né? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Só que Paulo fala isso aos Gálatas num contexto onde os cristãos judaizantes queriam colocar sobre os cristãos da Galácia o peso da observância de regras religiosas. E Paulo vai dizer, não, nós não temos mais que viver debaixo de comportamentalismos moralistas religiosos.
para a liberdade que Cristo nos libertou. O que Paulo quer dizer? A nova natureza que temos em Cristo Jesus nos faz agora viver uma vida livre a partir dessa condição que temos de pessoas regeneradas em Cristo. Eu sou livre para viver a minha vida nas escolhas e decisões que tomo a partir de uma condição nova que tenho de uma pessoa reconciliada com Deus. Eu tenho o livre-arbítrio até de querer pecar, mas não tem mais a ver com a natureza que eu tenho, porque eu sou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A minha condição de nova criatura me leva a viver a minha liberdade nessa condição que tenho. Agora, se como nova criatura eu continuar vivendo numa condição pecaminosa, eu não estou vivendo a minha liberdade. Eu voltei a ficar debaixo de um jugo de escravidão ao pecado. E não é o mesmo pensamento aí que ele fala que a gente tem que ser escravo? Então, né, escravo... De Cristo, alguma coisa do tipo? Não, vamos colocar algo aqui, vamos entender algo. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa regenerada, uma pessoa não regenerada. O que é uma pessoa regenerada? A pessoa que teve uma experiência do novo nascimento. Sim. Não a pessoa que teve uma adesão religiosa, mas uma pessoa que teve uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ela tem uma nova natureza. O Espírito de Deus vivo passa a habitar nela. E ela agora vai viver a sua liberdade em Cristo pela natureza que ela tem, essa nova natureza. E ela agora se torna, não sei se é essa expressão que você quis utilizar, escravo do Senhor, em que sentido? Não sei se é essa expressão que você quis colocar. Essa pessoa que agora tem essa nova natureza e que vai viver a sua vida a partir das suas escolhas e decisões, ela precisa viver a partir dessa condição que ela tem. Baseado em alguém, que é Deus. Sim, baseado na vida nova que ela tem em Deus. A pessoa que não foi regenerada, ela vive a sua realidade debaixo de um jugo de escravidão à velha natureza do pecado. Suas escolhas e decisões serão norteadas a partir da natureza que ela tem. E muitas vezes ela não consegue viver uma liberdade plena porque ela ainda está presa e acorrentada ao pecado. O que acontece com a pessoa regenerada em Cristo Jesus? Paulo vai dizer em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Ou seja, em Cristo Jesus, nós podemos viver a liberdade dessa nova condição que temos por meio de uma vida de santificação, de comunhão com Deus. É verdade que a força do pecado ainda está em mim, só que eu consigo dizer não a ele. É aquele negue-se a si mesmo que você falou antes, Sim, né? Eu consigo dizer, a força do pecado ainda habita em mim, a natureza pecaminosa ainda habita em mim, mas eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus, eu consigo dizer não ao pecado. Então, eu consigo agora não ser mais escravo do pecado, porque Cristo está em mim. Eu tenho uma nova natureza. É verdade que a velha natureza ainda está presente, só vou ficar liberto dela quando Cristo voltar, receber um corpo glorificado, mas eu consigo agora dizer não. Por isso que Paulo vai dizer, o pecado não terá domínio sobre vós. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. O que Paulo está dizendo? O pecado não pode mais escravizar vocês, porque a graça de Deus lhes alcançou. Então viva segundo a sua nova natureza em Cristo Jesus. Aonde está a liberdade do crente? Quando ele vive a partir da nova identidade que ele tem em Cristo. Uma pessoa regenerada e transformada. Dois termos que você utilizou. Nova natureza, nova identidade. Isso. Pra muita gente é muito, muito louco isso, né? Sim, por isso... É nova natureza. Não, eu sou quem eu sou. Não, agora você não é mais quem é você. Aí, por isso, lembra quando Jesus está conversando com Nicodemos? Aí Nicodemos diz assim, Senhor, todos nós sabemos que tu és vindo de Deus. Aí Jesus fala, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? E ele não era qualquer um. Ele era um grande mestre. Necessário vos é nascer de novo. Aí eu vou citar um outro texto da Bíblia. Paulo também dizendo, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Parece loucura. É loucura. As coisas espirituais são discernidas por pessoas que tiveram uma experiência de transformação com Jesus pelo Evangelho.
pessoas regeneradas. Não é com a religião. Não é com a religião. É isso que traz muita confusão. Quer dizer, não é que traz confusão, as pessoas se confundem Sim, com essa perfeitamente. relação de mudança. Sim. Porque a pessoa se relaciona com a religião Isso. e não vê mudança. E aí ela tenta assumir um comportamentalismo religioso moralista e ela consegue num primeiro momento, só que chega uma hora que ela percebe que tá difícil. Aí ela vai dar uma escorregada ali, dá uma escorregada acolá, porque ela vestiu uma roupa comportamentalista religiosa sem ter nascido de novo. E ela continua ainda presa ao pecado que lhe escraviza, mesmo assumindo uma capa religiosa. Falta ela uma experiência de conversão, de regeneração. É porque eu percebo que o ser humano complica, ele complica muito aquilo que não é complicado. Que não é complicado, que eu quero dizer assim, que não é para você complicar muito a vida com Deus, é relacionamento com Deus. Sim. Onde dá uma quebrada nesse pensamento é aquele livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que ele vai falar de fé, de amor, e aí quando tu lê aquilo, tu fala assim, cara, pô, o cara tá destrinchando algo que é mais fácil viver e a gente quer complicar o negócio. Eu ia falar bagulho, porque eu falo, a gente quer complicar o negócio e, cara, pra quê? Pois, justamente. Aí quer ver um exemplo? Quando você começa a ver a vida do apóstolo Paulo, ele era alguém tão envolvido na dinâmica religiosa do judaísmo que tinha uma ascensão de crescimento dentro do sinédrio. Ele era alguém que estava numa projeção mesmo de destaque na estrutura religiosa dos seus dias. E isso explica o zelo que ele tinha pelo judaísmo e, ao mesmo tempo, o seu ódio aos seguidores de Jesus. Um ódio que o encheu de tanta força a ponto de impulsioná-lo a ir a Damasco prender os seguidores de Jesus que tinham fugido para lá. Ele mesmo vai dizer sobre ele que ele respirava ameaças de morte contra os seguidores de Jesus, tomado pelo zelo religioso cego do seu judaísmo, porque ele via que os seguidores de Jesus estavam trazendo algo que iria desbancar toda aquela estrutura de poder do judaísmo de seus dias, e ele, com uma experiência religiosa tão intensa, de um zelo religioso, comportamentalista, moralista, que gera nele repugnância pelos seguidores de Jesus, ele vai até Damasco para pegá-los, e lá no meio do caminho ele tem uma experiência com Cristo, e aquilo muda a sua vida profundamente. Alguém que teve uma experiência profunda com o Senhor, que o transformou, que ele deixou de ser o perseguidor dos seguidores de Jesus, o perseguidor de Cristo, e se tornar agora o apóstolo aos gentios. Alguém que teve uma experiência com Deus verdadeira e genuína, de regeneração. Depois de Jesus, você acha que Paulo foi o que mais deixou legado? Ele é. Cristianismo? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque Paulo, cara, ele tem uma parada assim, que se você for pegar o povo judeu, o religioso judeu, sim, que vivia lá na Palestina, né? Isso. E que tinha que foi criado daquela maneira, da maneira religiosa, é muito mais preso do que o cara que viveu na própria religião, sim, quando foram mandados embora, né? Isso. Qual é o nome mesmo quando o pessoal vai embora? Os da diáspora. É diáspora. Então, assim, o cara que o religioso da diáspora provavelmente era um cara que conseguia conversar melhor, eu acho. E a gente está conversando sobre essa questão de sociedade, comportamento. Sim. Eu acho que esse cara, o religioso da diáspora, ele tinha uma facilidade maior de entender a cultura. Tinha. De dialogar melhor com aquela galera do que aqueles outros que estavam presos lá. Eram chamados judeus helenistas, aqueles que moravam fora do ambiente de Israel. Que é a terceira onda que você falou dos gregos, né? Antes, lá no início você falou. Não. Isso é outra coisa. Os judeus helenistas... Não, judeus helenistas não. Desculpa, só os helenistas, né? Isso, você falou. Foi só helenistas. Os judeus helenistas eram aqueles que moravam na diáspora. Na diáspora. Entendeu? Que tinham um contato com o mundo greco-romano, mas que preservavam a sua identidade religiosa. Por exemplo, a família de Paulo vive em Tarso. Tarso
era a terceira cidade intelectual mais importante do primeiro século. Ela só perdia para Atenas e Alexandria. Era de Tarso que saíam os professores e tutores dos imperadores romanos. Era uma cidade onde o povo da cidade de Tarso era ávida por conhecimento. Não foi lá que ele caminhou com Gamaliel? Foi lá? Não, Gamaliel foi em Jerusalém. Foi em Jerusalém, né? Depois ele vai para Jerusalém. Paulo, a família dele vive num ambiente de uma sociedade que era uma sociedade cosmopolita, ou seja, em Tarso você tinha pessoas de diversas nacionalidades que passavam por ali. Então Paulo tinha um contato com uma sociedade, aí tem um ponto interessante, ele tinha um contato com uma sociedade que era mais aberta, só que ao mesmo tempo lá... aquele pluralismo que você estava falando antes. Ele sabia dialogar, só que tinha um detalhe, mesmo naquele ambiente, olha o ponto aqui interessante, mesmo naquele ambiente, a família de Paulo era uma família fechada no judaísmo moralista religioso. Tanto é que Paulo vai dizer, eu sou fariseu de fariseus. Ou seja, eles estavam numa sociedade helênica, ou seja, uma sociedade de mentalidade greco-romana, só que lá eles viviam numa bolha religiosa de preservar a sua identidade religiosa, mesmo morando em Tarso. Muito embora eles tinham uma abertura, porque para viver naquela cidade, eles faziam comércio, eles tinham que saber dialogar com as pessoas, eles tinham que saber dialogar com os habitantes de Tarso. E aí tem uma coisa interessante. Qual que é o ponto? Como cristãos, nós temos que preservar a nossa identidade em Cristo Jesus, os valores que norteiam a nossa vida, mas não nos fecharmos ao diálogo e debate com a sociedade. Demonizando tudo. Não podemos demonizar tudo. Então, por exemplo, é verdade que Paulo, antes de conhecer Jesus, ele com a sua família em Tarso, vivia naquele bairrismo, aquele bairrismo do judaísmo, né? Aquele bairrismo de mentalidade. Mas tinha um contato com a sociedade de Tarso ali, do mundo gentílico. O que eu pego dessa experiência deles tem a ver conosco como cristãos. Nós estamos no mundo. Jesus disse, quando orou a Deus por nós, né? Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós, como cristãos, temos que preservar os valores e os princípios que norteiam a nossa fé. Mas temos que, ao mesmo tempo, saber dialogar com o mundo em que hoje nós vivemos. Nós não podemos negociar nossos valores e princípios, temos que compreendê-los, entendê-los, viver por eles, mas saber dialogar com o nosso tempo. Dialogar não é fazer e viver conforme que a gente volta lá no senso crítico. Sim, perfeitamente. É saber fazer a leitura de meu tempo e apresentar, olha, os parâmetros que norteiam a minha vida não são esses parâmetros, são esses parâmetros. Eu vivo a partir da minha fé, dos meus valores, da verdade bíblica que norteia a minha vida. Então, por exemplo, quando você me perguntou sobre a questão da verdade, tá, eu falei aqui sobre a questão da verdade a partir daquilo que é a minha essência de pessoa, como um seguidor de Jesus, um pastor. A verdade está naquilo que Deus revela sobre si. Tá, só que eu, quando vou falar sobre a verdade, dialogando com a sociedade, eu tenho que saber como apresentar essa questão da verdade de uma forma que a sociedade possa entender também, não negando aquilo que para mim é o fundamento. Entendeu? Isso é mais tenso. Isso é mais tenso. É tenso no sentido de você não abrir mão de uma realidade que você vive. Perfeitamente. Realidade, voltando, né? Realidade. Sim. Para negar fala para as pessoas que estão ao seu redor. Aí a gente volta lá atrás, por exemplo. Como que nós iremos viver a nossa fé? Nós vamos ver a nossa fé a partir daquilo que a gente negociar em termos de verdades que nos sejam convenientes? Ou vamos ver a nossa fé a partir da verdade absoluta, da revelação bíblica, que nos leva à seguinte postura: negar a nós mesmos. Ser seguidor de Jesus não significa só estar pertinho de Jesus, significa viver como ele viveu. Isso aí é... Esse é o desafio do cristão hoje. Você acha que essa situação de Paulo ser judeu helenista, né? É o termo correto, sim, né? Sim. Quando acontece aquela passagem lá com Pedro, que ele está sentado com os camaradas lá. Isso aí. É isso, né? Isso aí. Ele repreende Pedro
Porque Pedro, ele queria se fechar, ele não queria ser visto de um modo negativo pela igreja judaica, e aí ele tem um comportamento diferente quando chegam lá os judeus, os cristãos judeus da Judéia, e ele sai do convívio com os gentios, né, porque ele não queria que a igreja judaica, que os líderes judaicos estivessem vendo ele tendo contato com os gentios, e Paulo repreende, né? E Paulo vai mostrar, olha, a graça de Deus transcendeu os nossos bairrismos religiosos aí. A gente tem que estar aberto ao diálogo com o mundo, preservando a identidade de quem somos, preservando os valores que nós temos. Então, como que você vive hoje a sua experiência cristã numa sociedade pluralista, relativista, de valores morais relativizados? Você vai ter que andar na contramão. Você vai ter que saber dialogar, mas você não pode negociar as verdades das suas convicções que a revelação bíblica apresenta. Seja relacionado à família, a caráter, a procedimento. Entendeu? Então, por exemplo, você falou liberdade. Eu tenho minha liberdade em Cristo Jesus. Agora, a minha liberdade não é eu querer fazer aquilo que eu bem entendo, penso e acho segundo os desejos do meu corpo. A minha liberdade é vivida pela nova natureza que eu tenho. Não foi ele que falou sobre a questão tudo me é lícito? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ah, eu sou crente em Jesus, eu sirvo a Jesus, mas não tem problema nenhum eu viver a minha vida com algumas questões aí comportamentais e morais que são aí meia questionadas. Não, você tem que viver a partir da sua nova natureza. E doido isso, assim, Paulo, a gente estava falando de comportamento, sociedade, o pensamento da galera. Paulo foi um cara que viveu num lugar, em Tarso, né, que você disse, né? Isso. Que era um lugar que professores, né, iam para... Era um lugar onde a coisa acontecia. De ambiente intelectual, isso aí. Né? Uma coisa acontecia. E aí, o cara se converte, deixa de perseguir o cristão e vive aquilo ali e dá sua vida por aquilo, né? Se você for fazer uma analogia, fiquei pensando aqui, eu fico viajando muita coisa, cara. Eu fico viajando aqui, às vezes, mais viagem. Tipo, o cara que nasce num berço cristão hoje, é como, eu fiz essa comparação, é como se fosse o cara que nasceu lá com os judeus lá. Sim, perfeito. E o cara que se converte depois de mais velho é um Paulo da vida e consegue dialogar e entender um pouco melhor, assim, mal comparando. Mas eu fico olhando Paulo, cara, com todo esse conhecimento que ele teve, que ele tinha, esse diálogo que ele tinha com a sociedade, e que, cara, o pessoal achava que Paulo, por ser cristão, poderia ser ignorante. Até quando ele foi preso, né, ele falou, não, eu tenho cidadania também aqui mesmo. Eu tenho cidadania aqui também. O posicionamento de Paulo, não só espiritual, mas o posicionamento dele na sociedade ensina muito a gente viver numa sociedade que é uma sociedade diferente. É o caso quando ele está lá no Areópago em Atenas. O que acontece? Ele vai citar o Deus desconhecido. Na experiência histórica de Atenas, por volta do quinto século antes de Cristo, isso. Olha que detalhe interessante isso. Olha que detalhe interessante. Por volta do quinto século antes de Cristo, ou quinto ou quarto século, não lembro agora, houve uma enfermidade que acometeu muitas pessoas ali, chegou na vida de muitas pessoas. Uma doença se espalhou em Atenas e muita gente começou a morrer. E os gregos começam a oferecer sacrifício aos deuses. Por que eles fazem isso? Porque eles vão a Delfos, que era uma outra cidade onde havia o oráculo de Delfos. Eram profetisas que profetizavam e davam orientações aos gregos. E eles vão lá, olha, ofereçam sacrifício aos deuses para que essa praga possa acabar. Essa enfermidade possa acabar. E eles oferecem vários sacrifícios aos deuses e nada da enfermidade acabar. Dessa doença, né? Aí eles voltam lá, as lideranças de Atenas, olha, nós oferecemos sacrifício aos deuses e ainda continua a haver mortandade. Aí o oráculo de Delfos diz assim, então olha só, então ofereçam sacrifício, deve ter algum deus que a gente não conhece. Ofereçam sacrifício a um deus desconhecido que nós não conhecemos e pedir para que pare
essa mortandade. E eles fazem isso e oferecem o sacrifício a um Deus desconhecido. Deus desconhecido. Escreve Deus desconhecido, né? Aí o que acontece? O que acontece é que a enfermidade para. Eles ficam tão impressionados com aquilo que eles constroem altares ao Deus desconhecido. Paulo sabia disso. Quando ele vai a Atenas, e aí o relato bíblico mostra isso em Atos 17, Ele sabia antes de ir? já sabia disso. Ele vai a Atenas para pregar o evangelho, e aí ele tem uma experiência interessante, porque ele está andando na cidade de Atenas, e aí ele vê lá os vários ídolos levantados, né, aos deuses gregos, e ele começa a falar sobre Jesus, e aí os pensadores de Atenas percebem que o que ele está falando é algo muito interessante e convidam ele para ir para o Areópago. O Areópago era o lugar onde pessoas que tinham algo para poder acrescentar de uma verdade que estava sendo apresentada, né? Chamava atenção. Olha, você está falando algo interessante, vem falar aqui no Areópago. E ele vai para o Areópago e começa a falar. Aí ele fala, olha, varões atenienses, eu estou andando aqui no meio da cidade de vocês e eu percebi aí que vocês têm levantado aí, têm os seus deuses. Eu vim falar aqui com vocês do Deus desconhecido. Paulo sabia da história. Aí ele vai dizer, olha, o que eu estou anunciando é o Deus desconhecido. Está nas entrelinhas, que há 4 séculos atrás fez algo aqui na cidade de vocês. Ele que fez a terra, o céu, o mar, que criou todas as coisas. Paulo fala do evangelho ali. Aí os caras... E o Paulo ali ele mostra o quê? Alguém que conhecia a mentalidade daquela sociedade, a cultura daquela sociedade, a história daquela sociedade. Ou seja, ele usa uma ponte para apresentar a verdade a qual ele não negocia. Entendeu? Qual que é a lição que a gente tira pra gente dessa experiência de Paulo? Que a gente, se queremos apresentar a verdade da nossa fé, a primeira coisa, nós não podemos negociá-la. E segundo, nós temos que saber como apresentá-la à sociedade, que está tentando encontrar, conforme os atenienses faziam. Paulo deve dizer, olha, vocês estão tentando encontrá-lo como que tateando. Assim está a sociedade. Ela tenta pela filosofia, pela religião, ela tenta pelo coaching, ela tenta por tantas coisas encontrar significado e sentido. E a resposta está em Deus. Entendeu? Cara, Paulo, eu gosto de Paulo. Gosto de ler, porque Paulo, eu estava pesquisando, isso é na época do seminário, eu não lembro, mas talvez você lembre. Paulo usava muito, não é dito popular, acho que não sei se ele usava pensadores ou poemas. Ele vai usar uma expressão, aquela expressão, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Isso. É um poeta grego que vai sustentar isso. Eu lembro. Quer ver o professor falou, eu falei, caramba. Quer ver uma outra expressão? Paulo usa a expressão revestivos de Cristo. Esse conceito vem de um conceito que era praticado na Grécia Antiga, essa ideia que era da deusa Ísis, que é a ideia de revestir-se de Ísis. Qual que era a ideia disso? O que Paulo estava dizendo? Olha, nós temos que nos revestir de Cristo Jesus, que passou a habitar em nós. Então, ele entendia a cultura de seu tempo. Aí eu sempre digo o seguinte, Deus precisava de um camarada como o apóstolo, do naipe do apóstolo Paulo, para a transição do evangelho para além dos limites bairristas do judaísmo para o mundo gentílico. Porque ele entendia o mundo de seu tempo. Qual é o ponto para nós cristãos? No nosso ponto como cristãos não é viver segundo o curso desse mundo. Eu não vou atrair as pessoas deste mundo vivendo o estilo de vida que elas vivem. Eu tenho que viver o estilo de vida do evangelho. Mas eu tenho que aprender como dialogar com elas a partir das vivências que elas têm, da visão de mundo que elas têm, para mostrar que a verdade do evangelho é superior e responde às indagações que elas têm. Essa que é a perspectiva. E você como cristão, pastor, mas professor de história, filosofia e sociologia, muitos contrapontos com o cristianismo. Muitos. Você é daquele que esconde a informação, porque o que eu percebo hoje é que há uma militância por parte de algumas pessoas, de ideologias e tudo mais, assim, essa militância faz com que a pessoa viva na sua profissão
para formar pessoas igual a ela. Uhum. Né? Igual, né? Pessoas que estão ali vivendo ali aquele pensamento ideológico e tal. Só que eu acho que seria tão mais legal, tão mais bonito um professor colocando sobre a mesa as informações, colocando sobre a mesa o que uma vertente disse, o que outra vertente não disse, e deixar os alunos. Isso. O nome disso é honestidade intelectual. O nome disso é honestidade intelectual. Não, tem muitos professores que não são honestos. Não rola. E olha que eu vejo isso. E eu vou um pouco mais longe. Às vezes, alguns materiais didáticos também não têm honestidade intelectual. A honestidade intelectual é você apresentar as vertentes. Quando eu estou atuando como professor, eu não estou ali como pastor, eu sou como professor. E o meu papel com honestidade intelectual é apresentar as vertentes. Legal isso. E aí deixar o aluno chegar à conclusão pelas vertentes que são apresentadas. Se o aluno me pergunta, mas qual é a sua opinião? Eu falo, olha, eu tenho a minha opinião, só que o meu papel aqui como professor é apresentar para você as perspectivas. O nome disso é honestidade intelectual. Se eu estou num ambiente acadêmico, seja de nível superior, de nível médio ou até de nível fundamental, e eu estou levantando uma bandeira e defendendo aquela bandeira, aquela única perspectiva, eu não estou sendo honesto intelectualmente. O que eu falo a alguns alunos meus, falo, olha, quando vocês forem para um ambiente universitário e vocês encontrarem professores universitários que só falam de uma vertente, de uma bandeira, eles não estão sendo honestos intelectualmente. Nós temos que entender que no ambiente acadêmico de debate de ideias, você tem que ter as perspectivas apresentadas. E aí o aluno, pela sua pesquisa, reflexão, vai chegar à conclusão daquilo que ele vê que tem mais sentido. O nome disso é honestidade intelectual. Fazer militância ideológica num ambiente acadêmico não é honesto. Se você questiona, o pessoal leva pro coração ainda. Difícil. Isso não é honesto. Difícil. Isso é militância, isso é errado. Isso é errado. Isso não é agir de um modo honesto. Cara, Anderson, te agradeço, cara. Eu acho esclarecedor, conversar também sobre a vida, Sim. Sobre alguns pontos da vida, né, que a gente... O ser humano tem essa sede de um conhecimento e a gente acaba... às vezes por questão de ignorância, né? Você até citou a questão da ignorância, ou então por preguiça, ou outras pessoas por não querer saber a verdade, porque a verdade vai mexer ali com muita coisa dentro do coração da pessoa. Mas falar sobre a vida é algo... Eu não acho que seja fácil, mas também não acho que seja difícil. Talvez seja tenso. Sim. Porque a gente é atravessado por muita coisa. Uhum. Por questões da nossa vida, né? Questões de experiências da própria vida. Só que quando você fala baseado na fé, é algo que muita gente não vai entender. Sim. Porém, muitas pessoas serão impactadas, né? Então, cara, te agradeço aí pra gente ter tocado essa ideia. Acho que a gente vai conversar sobre outras coisas, porque tem muita coisa pra falar, cara. Coisa. Ainda mais quando a gente consegue perguntar, porque no meu caso aqui eu pergunto, cara. Eu pergunto e quero tirar dúvida e eu tenho certeza que o pessoal também é mediano igual a mim. E aí a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque até te falei antes da gente começar, e você mencionou isso aqui, eu acho que a gente tem que servir como instrumento para a glória de Deus e para abençoar pessoas, né? Então, independente com quem a gente conversa, com quem a gente fala, é aproveitar as oportunidades. Se você quiser deixar aí, de repente, o canal do YouTube, o teu recado, fica à vontade, então, que a câmera é tua. Então tá bom, só agradecer aí por esse convite, né? Muito bom estar com você aqui, né? Uma iniciativa show de bola. Eu acho que esse ambiente aberto de trocar ideias, ele é muito edificante, né? Ele é muito esclarecedor, né? E quem quiser me acompanhar, Anderson Rezende, lá no YouTube, tá? E também lá nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Anderson Rezende com Z, tá bom? Com Z é importante. E é isso, com Z, Anderson Rezende com Z, tá? Foi um prazer aí estar contigo aí. Valeu, Anderson, obrigado. Eu tenho certeza que você curtiu, já curte esse negócio aí, que era pra eu ter falado lá no início, já compartilha, porque ajuda a gente a divulgar o vídeo, outras pessoas vão receber também, e até o próximo vídeo. Beleza? Até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu.